Fala, meu povo, aqui é o professor Herbert Almeida e agora nós vamos começar uma aula de introdução ao direito administrativo. Essa é aquela aula que às vezes você se pergunta, pô, professor, mas essa parte teórica, será que eu preciso entender mesmo? E eu vou falar para você que na maior parte das vezes sim. Ainda que não seja o assunto mais cobrado em prova, ele é o assunto de base que vai facilitar a sua vida daqui para frente. Com o que eu vou explicar nesses 3 primeiros slides, já vai ficar muito mais fácil você entender o que é um ato administrativo, o que é um contrato administrativo, o que é um princípio administrativo. Tudo isso vai ficar muito mais fácil a partir do que eu vou explicar neste primeiro momento. Então vamos lá. Professor, eu não conheço muito, eu tenho dificuldade. Você poderia me dizer, afinal de contas, o que é o direito? Essa coisa que eu vejo um monte de camarada engravatado, juiz. Eu não gosto de direito, professor. É, meu filho, eu vou falar para você que está na hora de você começar a entender. E não só para o concurso público, para a sua vida. E eu vou trazer aqui primeiro, só para a gente entender por que existe o direito e o que é basicamente o direito. Eu gosto de falar mais ou menos o seguinte: se nós vivêssemos em cavernas, ali em uma pessoa, um único cidadão, nem cidadão seria, né? Um único ser humano, sei lá, o Homo sapiens, lá na caverna, isolado, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia dormir a hora que quisesse, acordar a hora que quisesse, poderia comer a carne, matava a presa, comia, ele podia soltar até os peidos dele lá, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas no momento que já chegou uma mulher ali, já começou a chegar umas crianças, esse camarada, ele já ainda sendo homem das cavernas, já começou a ter que seguir algumas regras, né? Mais ou menos como se fosse aqui em casa. Aqui em casa, né, a gente tem que ser as regras. Eu gosto de chegar na minha corrida, largar o meu tênis num canto, aí vem a patroa e fala, aqui não, você vai colocar ali. Se eu morasse sozinho, eu podia fazer o que eu quisesse. Como eu moro em coletividade, nós temos que ter regras de convívio. E essas regras de convívio são estabelecidas pelo direito. Então, basicamente, eu vou começar o nosso conceito do contrário. Vocês vão ver que eu vivo fazendo isso, né? O meu conceito do contrário aqui, eu vou dizer o seguinte: qual que é a finalidade do direito? A finalidade do direito é ditar a vida das pessoas dentro da coletividade. Porque a partir do momento que você colocou mais de um cidadão, mais de um sujeito no mesmo lugar, nós precisamos de regras de convívio, porque senão o negócio vai virar um zaralho. Então é por isso que existe o direito. Professor, mas como que o direito faz para ditar essa vida em coletividade? O direito faz isso aqui por intermédio daquilo que nós vamos chamar de normas. Então eu posso dizer, de certa forma, que o direito é um conjunto de normas. Ok, professor, tá bonito esse negócio, eu tô começando a entender, mas afinal de contas, o que lá são normas? Normas são as regras do direito que se subdividem em 2 categorias. Quais são as 2 categorias? A primeira categoria eu vou chamar de regras. Professor, o que são regras? Regras normalmente são aqueles comandos bem objetivos, bem diretos que você encontra nas leis, na legislação. Por exemplo, a lei de licitações diz que o edital de licitação tem que ser publicado com antecedência de X dias antes da data do recebimento das propostas. Você consegue perceber que esse X dias é uma regra, porque ele é direto, é objetivo. Vamos supor que para determinada licitação o prazo seja de 15 dias. Se a administração pública colocar só 14, ela descumpriu a regra. Se ela colocar 15 ou mais, ela cumpriu a regra. Então a regra é sim ou não. Outra regra que nós podemos encontrar: o servidor público, ele tem que comparecer ao serviço. Se ele não comparecer, ele falta ao serviço. Isso é uma infração. Então essa é uma regra. Ou você comparece ou você não comparece. Só que além das regras, nós vamos encontrar também aquilo que nós vamos denominar de princípios. Professor, o que é essa história de princípios? Princípio é algo que nos ajuda a entender as regras. Os princípios, eles são mais subjetivos, eles são um pouquinho mais indiretos. Por exemplo, existe um princípio dentro da Constituição Federal que é o princípio da eficiência, que diz que os servidores públicos e a administração pública deve ser eficiente. Aí, se você for pensar em eficiente e você abrir um livro de uma pessoa que seja mais de direita, essa pessoa vai dizer, ser eficiente é ter uma máquina pública enxuta, é economizar,
é gastar menos, é contratar menos servidores, é ter uma remuneração mais baixa. Por outro lado, se você pegar um cara que é mais ligado a um pensamento de esquerda, ele já vai dizer, olha, o Estado tem que fazer investimentos, tem que intervir, tem que prestar atendimento à população. Para isso, nós precisamos de um Estado robusto e etc. Você consegue ver que o próprio conceito de eficiência pode ser subjetivo? Mas aqui nós temos um princípio, ele nos ajuda a interpretar as regras. Portanto, o que é o direito? É um conjunto de normas, que são as regras e os princípios que ditam a vida em sociedade. Ah, professor, se eu soubesse que era isso, eu já tinha estudado esse negócio há muito tempo. Mas deixa eu te falar, filhote, é só isso mesmo. Mas a partir daqui, eu preciso começar a explicar para vocês por que como que vai funcionar o tal do direito administrativo. Porque o meu objetivo é chegar ao direito administrativo. Eu comecei por algo geral, o direito. Mas agora eu vou contar uma coisa para vocês. É muito comum a gente falar que o direito se subdivide em direito público e direito privado. Para eu começar a explicar isso para vocês, primeiro eu vou começar pelo direito privado. Tá? Se você quiser acompanhar aqui junto comigo. Professor, o que é essa história de direito privado? Bom, basicamente o direito privado ele rege, ele dita as relações entre os indivíduos. Por exemplo, eu e o meu vizinho. Fui lá, abri a janela, estava ali o vizinho fazendo um churrasco. Eu trabalhando, ele fazendo um churrasco. Aí isso já dá raiva, né? Já dá raiva dele fazendo churrasco. Aí o vizinho pegou, de repente, e botou um som alto. Aí eu olhei pro vizinho e falei, ô vizinho, por favor, né, cara, vamos baixar esse volume. Aí o vizinho mandou eu para aquele lugar. Aí eu mandei ele para um outro lugar e aí acabou esse negócio no Poder Judiciário. Essa relação é uma relação entre indivíduos, entre particulares. Não envolvia aqui diretamente o Estado. Não teve um agente público aqui presente diretamente. Foi uma relação entre indivíduos. Nessa relação entre os indivíduos, existe uma coisa que nós vamos chamar de horizontalidade. Vamos pegar agora uma relação mais amigável. Eu e o meu vizinho abri a janela, falei, ô vizinho, quer comprar meu carro? Ele falou, quero, quanto que você quer? Aí eu quero tanto, vou pagar assim assado. Essa relação é uma relação de horizontalidade. Nenhum manda mais, nenhum outro manda mais. Nessa situação, na relação entre particulares, existe um princípio que inclusive é um princípio constitucional, que é o princípio da autonomia da vontade. Por quê? Eu não sei se você já ouviu falar naquela história de que você pode fazer tudo o que não estiver proibido em lei. Professor, mas eu queria pular e voar e não tem nenhuma lei dizendo que eu tô proibido de voar. Não, meu filho, calma, não viaja, não viaja. Eu estou dizendo que você pode fazer tudo que a lei não proibir. Se a lei não proibiu, por exemplo, você de vender o seu carro, você pode vender o seu carro. Se a lei não proibiu você de construir um prédio de 40 andares, você pode construir um prédio de 40 andares. Agora, se a lei falar que você não pode construir um prédio de 40 andares, você não pode construir esse prédio de 40 andares. Essa que é a lógica aqui. Essa história de autonomia da vontade, horizontalidade, normalmente, ela está presente em determinados códigos específicos, como, por exemplo, o Código Civil. Se você pegar um civilista, um professor de direito civil, ele vai falar com bastante orgulho, ele vai chegar e vai falar para você: o Código Civil é o direito da vida, que rege desde o seu nascimento, as suas relações no dia a dia, a sua morte e até a sua herança. Veja, ele de fato, o direito civil é mais ou menos uma história que conta a vida das pessoas, por isso que ele é um direito privado. Além do direito civil, nós temos também, por exemplo, o direito comercial. Quando você vende, compra, bate rolo, isso aqui tudo é dentro do direito privado. Ok. Você entendeu o direito privado? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso direito administrativo, sobre o direito público. O direito público é aquele direito que envolve as relações em que há a presença do Estado. E normalmente aqui eu vou ter o Estado versus os indivíduos. Por exemplo, você saiu para trabalhar, no meio do caminho tinha uma blitz. E a blitz tinha lá um monte de guarda e o guarda chegou e te aplicou uma multa. Meu Deus! É uma relação envolvendo o Estado e o indivíduo, o Estado e você.
Nessa relação em que você tem a presença do Estado, existe uma relação que é uma relação de verticalidade. Como assim verticalidade? Pessoal, o Estado, ele tem poderes especiais. Não é lá um Homem-Aranha, mas o Estado tem poderes especiais. Por que o Estado tem poderes especiais? Porque se o Estado não tivesse essas prerrogativas, ele não conseguiria conduzir a vida em coletividade. Porque por mais que que a gente deseje liberdade, tem gente que é folgada pra caramba. E esse povo que é folgado precisa de um puxão de orelha, precisa de um limite. Igual aqueles babaca que andam que nem louco numa rua achando que estão numa pista de corrida. Para a gente coibir a ação desse tipo de idiota, nós precisamos da atuação do Estado. Por isso que o Estado precisa de poderes, e esses poderes nós temos uma relação de verticalidade, ok? Então, olha só, veja que nós já pegamos duas diferenças. No direito público é o Estado contra os indivíduos, no direito privado é a relação entre os indivíduos. No direito público nós temos verticalidade, no privado nós temos horizontalidade. Agora eu vou trazer para vocês uma terceira diferença. O direito público, ele é regido por um princípio que eu vou chamar de princípio da estrita legalidade. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Estado só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Veja só, quando eu falo de um particular, se a lei não proibir, ele pode fazer. Mesmo que não haja lei, ele pode fazer. Agora, com o Estado, não. O Estado só atua onde houver lei. Se não houver lei, o Estado não poderá fazer nada. Por isso, nós chamamos de princípio da estrita legalidade. Então, enquanto o particular tem a autonomia da vontade, o Estado tem a estrita legalidade. O direito público tem a estrita legalidade. Ok, professor, e quais são as matérias, vamos chamar dessa forma, que envolvem o direito público? Bom, o primeiro é o caso do famosíssimo direito constitucional. O direito constitucional é um ramo faz parte do direito público, uma matéria, um ramo do direito público, em que você tem a relação entre o Estado, entre outras relações, a relação do Estado e dos particulares. Temos também o nosso famosíssimo, a melhor matéria de todas, o direito administrativo. Porque no direito administrativo nós temos quase o tempo todo relação entre o Estado e os indivíduos. Nós temos também o direito tributário. Imagina só um fiscal chegando em determinado estabelecimento comercial e falando o seguinte, ó, quero abrir esse container, quero ver isso aqui, quero apreender isso aqui. Veja, ele manda abrir, ele entra, ele fiscaliza, ele lavra a auto-infração, ele aplica a multa. Esse cara é um super-herói, o nosso fiscal. Ele tem poderes especiais. Então é uma relação entre o Estado e particulares. É o direito público que tem no direito tributário também. Ok, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Tá bonito isso aqui, né? Tá legal. Sabe quando você faz o desenho? O Pietro, meu filhote, quando ele faz o desenho, ele chega e mostra, olha aqui, papai. O Gal também faz assim, né? Ó, tá bonito esse negócio, hein? Ó, olha só. Mas vamos lá, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa divisão, a bem na verdade, ela é muito mais didática e conceitual, teórica do que real. Porque quando você começa a estudar, e eu não quero te confundir nesse momento, mas quando você começa a estudar propriamente cada uma das matérias, você vai ver que sempre vai ter uma mistura, um pouquinho de direito público com um pouquinho de direito privado. Então, essa separação não é uma separação absoluta, que tem uma barreira aqui. É uma separação meio assim, mais de referência para a gente entender que existe. Por isso que eu vou falar para vocês assim, ó. Em regra, claro, na questão de prova você tem que saber que existe essa diferença. Mas, em regra, você não vai encontrar direito público e direito privado de forma exclusiva, porque você vai encontrar eles misturados. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Vou pegar um exemplo da lei de licitações. Professor, eu fiquei sabendo aí que eu vou ter que estudar a tal da lei de licitações. Por enquanto ainda não, vamos devagar. Mas abra a lei de licitações e você vai ver que o primeiro artigo do título dos contratos, ele diz o seguinte: os contratos regidos por essa lei, os contratos disciplinados nessa lei, serão regidos pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Não quero que você anote nada, só quero que você preste atenção em mim, olha para mim. Pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Aplicando-se supletivamente a teoria geral dos contratos e os preceitos de direito privado. Ou seja, eu tenho uma lei que trata dos contratos administrativos.
Essa lei é uma lei de direito público. Mas essa lei está falando o seguinte, olha, se o direito público não resolver, abre lá o Código Civil e tenta ver se tem alguma regrinha lá pra gente. Pega a teoria geral dos contratos e tenta ver se tem uma regra pra gente. Mostrando que no mundo real não existe essa diferença absoluta. Mas você tem que saber que existe, porque questão de concurso público é meio assim. Então você tem que saber que existe essa diferença, mas também tem que saber que às vezes essas regras estão misturadas. Fechado? Ok, vamos resolver uma questão? Essa é a minha ideia. Eu explico o assunto e trago questão para vocês. Essa questão fala o seguinte: a relação entre a administração pública e os seus administrados é caracterizada pela verticalidade. Opa, verdade, professor, olha só. Eu estou falando de administração pública, ou seja, o Estado, e os administrados particulares. Por sinal, deixa eu já aproveitar, eu falei que não haveria juridiquês, né? Professor, o que é um administrado? Professor, eu não faço ideia do que é um administrado. Administrado é o particular. É o particular. É o sujeito. É a pessoa que se relaciona com o Estado. Às vezes vai ser o cidadão. Às vezes vai ser um conceito mais genérico, vai ser o interessado. Ou seja, quando eu falar da expressão administrado, eu estou falando daquela pessoa que está se relacionando com o Estado. Você, quando está prestando um concurso público, você é o administrado. Você, quando sofre uma multa de trânsito, é o administrado. Você, quando pede uma licença para dirigir, é o administrado. Então, são as pessoas que buscam o Estado. Então, eu tenho uma relação entre a administração pública e o administrado. E ela é caracterizada pela verticalidade? Sim, nós vimos aqui, ó, existe uma verticalidade. Mais adiante, eu vou falar para vocês em outra aula que esse aqui é o chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Depois vai ficar mais claro para você entender esse tema. Então, por isso que essa questão está correta. Muito simples, muito tranquilo. Vamos para outra questão. O regime de direito público é regido pela autonomia na escolha de valores a realizar e pela disponibilidade dos interesses em conflito. Errado. Porque a autonomia trata do direito privado. Então aqui a gente já tem um erro dessa questão. E quando eu falo do direito público, o direito público ele é regido por um princípio que nós vamos chamar de princípio da indisponibilidade. O que isso aqui quer dizer? Deixa eu contar um exemplo para vocês. Peguei meu celular e emprestei para você. Cara, pega meu celular aí, tu tá precisando mandar uma mensagem para sua família, pega meu celular e faz isso. Aí, de repente, alguém aparece e fala, quer me vender esse celular? Você pode vender o meu celular? Não. Por quê? Porque o celular não é seu. Ele não está disponível para você. O celular não é seu, ele não está disponível para você. Um agente público, um prefeito, um governador, o presidente, um ministro, um servidor público em geral, ele não é dono do Estado. Ele não é dono da administração pública. Ele não é dono do patrimônio público. Ou seja, o interesse público é indisponível para ele. Não é disponível. Portanto, não é disponibilidade, é indisponibilidade. Logo, essa questão está errada. Cara, tá ficando muito fácil, tá ficando muito tranquilo. Eu gosto quando o aluno vem e fala assim, professor, me dá uma questão mais difícil, vai? Claro, você acabou de estudar o assunto, é óbvio que a questão vai ficar muito mais fácil para você. Perfeito? Show de bola? Podemos avançar mais um pouquinho? Agora eu vou chegar na parte conceitual. Agora o negócio vai começar a ficar bom. Veja só, eu comecei falando para vocês que o direito administrativo é o ramo do direito público. Não, na verdade não comecei falando isso, né? Eu vou falar agora. Eu comecei falando para vocês o que é o direito. Depois eu falei o que é direito público, o que é direito privado. Eu já expliquei que o direito público tem uma matéria que é chamada de direito administrativo, que é a melhor matéria de todas no âmbito dos concursos públicos. Foi feita uma pesquisa entre concurseiros, doutrinadores, professores, e o direito administrativo foi eleito com mais de 80% como a melhor disciplina para estudar para concursos públicos. É a matéria predileta de mais de 80% dos concurseiros que passaram em concurso público. Então, veja só, para você conseguir passar no concurso público, você precisa gostar de direito administrativo, porque 80% dos aprovados elegeram o direito administrativo como a maior matéria. Tem gente que vai dizer que o que eu estou falando é mentira, mas eu vou defender que é verdade até o meu último dia.
Tem gente que vai dizer que é mentira, mas eu vou dizer que é verdade. Vamos lá então, vamos avançar agora e vou falar para vocês o seguinte. O que é o direito administrativo? O direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade não contenciosa... Eita, professor, eu comecei bem, olha só. Eu entendi o que é direito público, que você já me explicou. Eu entendi que o objeto de estudo do direito administrativo envolve órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, mas eu não faço ideia do que é atividade jurídica não contenciosa. Calma que você já vai entender daqui a pouco. Que exerce e os bens que se utiliza para a consecução dos fins de natureza pública. Eu vou começar a explicar isso aqui para vocês, esse é um conceito da Di Pietro, então eu vou começar a explicar o que é o direito administrativo. Bom, a primeira expressão da Maria Di Pietro, a primeira afirmação da Maria Di Pietro, é que o direito administrativo é um ramo do direito público. Bom, isso é verdade. Nós já vimos isso. Por que é um ramo do direito público? Porque o direito administrativo vai estudar a relação do Estado com os particulares, e as relações internas do Estado também. Então é um ramo do direito público. Como ramo do direito público, eu posso dizer que o direito administrativo envolve um conjunto de normas. Lembra o que são normas? Eu expliquei para vocês no comecinho dessa aula. O que são normas? Normas são as nossas regras. Por exemplo, as leis. As leis, em geral, refletem várias regras. Eu também tenho princípios, como o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade e assim sucessivamente. Agora eu quero contar uma coisa para vocês. Quando você vai estudar direito civil, o que vem na sua cabeça? Se eu falo para você, estude direito civil, o que você vai fazer? Você vai estudar o Código Civil. Você consegue lembrar de outra lei do direito civil? Até existe uma coisinha ou outra, mas você lembra do Código Civil. Se eu falar que você precisa estudar processo civil, direito processual civil, o que vem na sua cabeça? O Código de Processo Civil. Perfeito? Se eu falar que você precisa estudar o direito penal, o que vem na sua cabeça? O Código Penal. Certo? Certo. Agora, se eu falar para vocês que você precisa estudar direito administrativo, qual o código que vem na sua cabeça? Aí você começa a se perguntar, qual que é o Código de Direito Administrativo? Aí você já começa a perceber que no direito administrativo nós temos um monte de leis. Você tem a Lei de Licitações, que é a Lei 14.133. Se eu for nas estatais, é a Lei 13.303. Se eu for falar de processo administrativo na União, é a Lei 9.784. Se for nos outros entes da federação, já vai ser outra lei. Se eu for falar de... vamos pegar aqui o de código do direito tributário, você vai falar do Código de Processo Tributário, código não, da Lei de Processo Tributário, você já vai ter uma outra lei que vai tratar desse assunto. Se eu vou falar de improbidade administrativa, já tem a Lei de Improbidade Administrativa. Cara, não tem Código de Direito Administrativo, tem um monte de coisa separada. Olha o que eu vou falar para vocês. O direito administrativo é um conjunto de normas e esse conjunto de normas não está em um código. Não existe o Código do Direito Administrativo. O direito administrativo não é codificado. Aí, de repente, vem um aluno e me fala o seguinte... Pô, professor, podiam codificar esse negócio aí, né? Ia facilitar a nossa vida. Pessoal, é basicamente impossível. Não é uma exclusividade sua. Não é só você que pensou isso. Todo mundo pode ter pensado, mas é basicamente impossível você codificar o direito administrativo, justamente porque ele é uma matéria que envolve N tarefas muito diferentes entre si. Existe uma questão de autonomia entre os entes da federação, União, Estados, DF, municípios, e é basicamente impossível. Então, por isso, você tem que lembrar o seguinte, o direito administrativo não é codificado. O que isso quer dizer? Que não existe o
Código do Direito Administrativo. Não existe uma única lei do direito administrativo. Existem dezenas, quiçá centenas de normas de direito administrativo. O direito administrativo ele vai analisar pessoas e atividades. Pessoas e atividades. Aqui eu vou ter as pessoas, aqui as atividades. Quais pessoas, quais são os sujeitos estudados pelo direito administrativo? O direito administrativo estuda pessoas jurídicas do Estado, por exemplo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O direito administrativo estuda as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. São pessoas jurídicas. Se você ainda não sabe o que é isso, só anote, que depois eu vou explicar. O direito administrativo estuda os órgãos administrativos. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o STF, os ministérios, as secretarias, são órgãos da administração pública. O direito administrativo estuda os agentes públicos. Por isso que, por exemplo, nós estudamos a Lei 812, estudamos o artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos agentes públicos. De forma mais simples, eu posso dizer, então, que o direito administrativo estuda a administração pública. Porque são os sujeitos que formam a administração pública, pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. O direito administrativo ele também estuda aquela função que é desempenhada pela administração pública. Qual que é essa função? A chamada função administrativa. O que é a função administrativa? Eu vou explicar para vocês mais adiante. Eu preciso de mais um slide só para falar de função administrativa. Mas a função administrativa basicamente é aquela função da administração pública, em que você presta serviço à população, fiscaliza, limita a atividade da administração, intervém na propriedade privada, fomenta, apoia atividades de interesse coletivo. Isso é a função administrativa e depois eu vou explicar. Mas agora dá uma freada. Eu tenho um barulho para isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá dando os efeitos sonoros aí? Vocês me avisam. Olha só. No conceito da Di Pietro, ela falou assim, ó, a atividade jurídica não contenciosa. Professor, o que é o não contencioso? Não contencioso é justamente essa função administrativa. Então, quando nós falamos de atividade jurídica não contenciosa, a expressão atividade jurídica não contenciosa é a função administrativa. Por exemplo, quando uma autoridade pública julga um processo disciplinar contra o servidor, isso é uma atividade não contenciosa. Não contenciosa no sentido que não está no Poder Judiciário, está na administração pública. Então, quando a Maria Di Pietro fala assim, ó, que nós estudamos a administração pública e a atividade jurídica não contenciosa, eu estou falando do exercício da função administrativa, do exercício da função pela administração pública. Eu estou excluindo a função jurisdicional que é realizada pelo Poder Judiciário. Certo? Certo. E tudo isso, eu estudo tudo isso aqui com o objetivo de alcançar e de verificar o cumprimento das finalidades do Estado. Vou pedir para vocês definirem a finalidade do Estado em 2 palavras. Você tem 2 palavras, apenas 2, para definir qual é a finalidade do Estado. Vou te dar 15 segundos para isso. Qual que é a finalidade do Estado em 2 palavras? A finalidade do Estado em 2 palavras é o interesse público. Eu ia falar que é alcançar o interesse público, aí seriam 3 palavras, né? Então eu preciso só falar assim, ó, é o interesse público. A finalidade do Estado é o interesse público, é o interesse da coletividade. É o interesse que atende a todo mundo de forma equânime. Às vezes privilegiando um, às vezes outro, mas atende ao coletivo. O coletivo é maior do que o individual.
Esse que é o propósito da atuação estatal. Perfeito? Com isso, nós conseguimos esquematizar o que é o direito administrativo. Vamos resolver uma questão? Olha só, a questãozinha do concurso da Cefaz do Rio Grande do Sul. As relações e negócios jurídicos celebrados pela administração pública são regidas pelo direito público. Isso é verdade. As relações do Estado, da administração, são regidas pelo direito público. No que se refere ao exercício de suas funções típicas e à prestação de serviços, direto ou indiretamente, o que não se aplica à atividade fim para sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, que atuam em regular competição no mercado. Olha só o que eu estou falando. Estou falando para a gente o seguinte. As relações da administração pública são regidas pelo direito público. Verdade. Isso aqui eu estou falando das atividades típicas do Estado, como, por exemplo, a prestação de um serviço público. Verdade. O Estado presta serviço de forma direta ou indireta. Só que, aí eu paro aqui. Até aqui está tudo certo. Mas agora eu vou falar o seguinte. O direito público não se aplica à atividade fim de uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica que atua em regular competição no mercado. Pensa o seguinte. Você foi no Banco do Brasil. O que é o Banco do Brasil? Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil, ele compete com outras empresas? Ele está em um regime de competição? Sim. O Banco do Brasil tem que competir com Itaú, com Bradesco, com outros bancos estatais como a Caixa, tem que competir com esses bancos novos como o Nubank. O Banco do Brasil está no mercado competitivo. Você foi no Banco do Brasil e pediu um empréstimo para comprar um carro. A lei as regras que serão aplicáveis do Banco do Brasil para te conceder um empréstimo são diferentes daquelas que você vai conseguir, que você vai analisar no Itaú ou no Bradesco? Não. São as mesmas regras. Então, essa atividade finalística do Banco do Brasil, essa atividade fim do Banco do Brasil, que é a parte bancária, é regida pelo direito privado. Porque o Banco do Brasil, ele faz parte do Estado, mas ele faz algo que não é estatal, que é a atividade de banco. Ele é igual, basicamente, a um banco privado. Portanto, a relação finalística do Banco do Brasil não é regida pelo direito público, é regida pelo direito privado. Agora, o Banco do Brasil tem que fazer concurso público? Tem. Tem que fazer licitação? Tem. Então, a atividade meio dele é regida pelo direito público. A atividade fim, não. A atividade meio, sim. Perfeito? Isso vai ficar mais claro quando nós estudarmos organização da administração pública, em que eu vou explicar o que é uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, o que é explorar a atividade econômica, o que é prestar serviço público. Mas, por hora, você já conseguiu pegar mais ou menos a noção. Olha, nem toda atividade do Estado é regida pelo direito público. Porque nós temos entes que fazem parte do Estado, mas atuam em competição com o mercado privado. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, são entidades estatais, mas que atuam como se fossem privados. Qual que é a diferença da Petrobras para uma empresa privada? Na prática, no real, nenhuma. O que tem é que ela vai ter empregados públicos, vai ter que fazer concurso, etc. Mas quando a gente vê o fim, o que ela faz no fim, não tem nenhuma diferença em relação aos particulares. Certo? Por isso que esse quesito aqui está certo. Vamos repetir novamente a questão? As relações e negócios jurídicos celebrados pela administração pública são regidas pelo direito público. Certo. No que se refere às suas funções típicas e à prestação de serviços públicos. Certo. Só que o direito público não se aplica na atividade fim de uma sociedade de economia mista que explora a atividade econômica e que atua na competição com o mercado, porque a própria Constituição Federal diz que para as empresas estatais que exploram a atividade econômica deverão se aplicar as mesmas regras das empresas do setor privado. Correto, então, esse quesito. Beleza? Show de bola? Dá para a gente resolver mais uma questão ainda? Dá. O direito administrativo é um ramo estanque do direito, formado e consolidado cientificamente. O direito administrativo é estanque? Cara, se você acompanhar o meu Instagram,
ou as minhas demais redes sociais, você vai ver que toda semana eu posto uma novidade. Toda semana tem uma lei nova, toda semana tem uma jurisprudência nova, volta e meia tem uma doutrina nova, daqui a pouco tem um princípio novo. Então, o direito administrativo está em constante evolução, como quase tudo na nossa vida. Então, ele não é estanque, ele não é consolidado, ele está em plena evolução. Falso esse quesito. Segundo item, o direito administrativo é um ramo do direito proximamente relacionado ao direito constitucional. Tem relação do direito administrativo com o direito constitucional? Tem. Volta e meia, eu e a professora Nelma fazemos aula juntos. Por quê? Porque tem muito do direito constitucional que também é do direito administrativo e vice-versa. Se você pegar o artigo 37 ao 41 da Constituição, eles são bem relacionados. Então, sim, eles estão relacionados. Então, essa parte aqui está certa. O direito administrativo possui interfaces com o direito processual, com o direito penal, com o direito tributário, com o direito do trabalho, com o direito civil e com o direito empresarial. Possui? Sim, possui. Por que possui? Porque o direito é uno, o direito é todo relacionado. Por exemplo, o direito processual depende do Poder Judiciário. O Poder Judiciário funciona porque ele tem agentes públicos, então tem relação com o direito administrativo. O direito penal, você vai ter lá os órgãos policiais que vão prender, que vão investigar, então tem presença do direito administrativo. O direito tributário é um ramo do direito público, conduzido muitas vezes por agentes públicos. Direito do trabalho também tem uma atuação do Estado. Até o direito civil, mesmo sendo um direito privado, ele depende às vezes do direito administrativo para sua implementação. Por isso que esse item é certo e assim nós terminamos esse bloco inicial da nossa aula. Grande abraço